Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente tem aqui um material bem instigante, um artigo da Andréa Bernardes de Tassis Ribeiro, que mexe com a forma como a gente entende a formação do povo de Israel. A fonte principal são trechos do artigo Novas Definições Terminológicas para Entender a História de Israel. E a nossa missão aqui é tentar desvendar por que as palavras, os termos que a gente usa são tão cruciais para entender as fases e os grupos dessa história. Porque, né, não é uma história simples, linear. Não mesmo. A arqueologia, a história mostram um cenário bem mais misturado do que a gente às vezes imagina. Exato. O artigo ressalta muito isso. Que, na verdade, a gente está falando de grupos com origens bem diversas. Muitas vezes gente que vinha, assim, de situações de marginalização, sabe? E que foram se aglutinando e entender qual termo usar para descrever cada grupo em cada momento. E isso é vital. E a religião, claro, tem um papel central nisso. Não só como fé, mas como um sistema de valores sociais, né? Uma matriz de sentido, citando Weber e Durkheim. Entendi. Ela ajudava a organizar a sociedade e funcionava como um código de conduta mesmo. Certo, certo. Então vamos tentar desempacotar isso. Um dos primeiros pontos que o artigo levanta é a dificuldade com termos como nação, né? Sim, A gente usa muito hoje pensando no Estado-nação moderno, pós-Revolução Francesa. Mas o artigo diz que essa concepção é bem diferente daquela época. pois é, completamente diferente. O artigo até menciona o Shlomo Sand para mostrar como essa ideia de uma nação coesa, homogênea, muitas vezes é uma construção narrativa, sabe? Uma história contada para criar um coletivo. Então, usar o nosso conceito moderno de nação simplesmente não encaixa. Complica mais do que ajuda. E o termo etnia? Porque existe aquela ideia, às vezes, de uma ligação de sangue, uma descendência direta. O artigo também questiona isso? Questiona assim, pelo menos a visão mais simplista disso. Existe, claro, dentro da tradição judaica, uma visão forte de linhagem, de exclusividade, sem mistura. Uhum. Mas as pesquisas, tanto históricas quanto arqueológicas, como as de Olt, Gottwald, que o artigo cita, mostram um quadro bem mais complexo, de muito mais interação, mistura, origens diversas. Ah, tá. Por isso a definição do Anthony Smith, que o artigo traz, faz mais sentido. Grupo étnico definido por um sentimento de origem comum, uma história compartilhada, traços culturais, solidariedade. Mesmo com divisões internas, tipo entre os reinos de Israel e Judá? Exato. Mesmo com essas divisões, você podia ter um senso de pertencimento étnico, nesse sentido mais amplo. Não era algo monolítico. Entendi, faz sentido. Bom, então, se nação e etnia, do jeito que a gente pensa hoje, são termos complicados para aplicar lá atrás, como é que a gente faz? É aí que entram essas tais novas definições terminológicas que o artigo propõe. Exatamente aí. A autora, a Andréa Ribeiro, sugere usar termos mais específicos, mais colados a cada período histórico e ao que a arqueologia indica. A ideia não é nem decorar todos os nomes, mas pegar o conceito, sabe? Tipo, Tipo, diferenciar o grupamento patriarcal, que seriam aqueles seminômades mais antigos, lá da Idade do Bronze Médio. Depois, o grupamento do Êxodo do Egito, ligado àquela narrativa específica de saída do Egito no Bronze Recente. ok. Aí tem o grupamento do Monte Sinai, que seriam pastores nômades do Sinai, talvez os primeiros adoradores de Yahweh. Percebe como são recortes diferentes? Sim, sim, são fases e contextos bem distintos. E depois esses grupos mais, digamos, iniciais. Então, depois o artigo fala dos proto-israelitas. É um termo interessante do Liverani para falar dos seminômades e camponeses que já estavam ali na Palestina, ocupando as montanhas antes de 1250, antes da Era Comum. Ah, interessante. Antes mesmo da formação dos reinos? Isso. Aí sim, depois vem os israelitas e judaítas, já associados aos reinos de Israel e Judá, na Idade do Ferro II. E por fim, ela fala da comunidade judaica pan-israelita. Comunidade judaica pan-israelita. Isso é quando? Isso é depois da queda do Reino do Norte Israel, lá por 722 a.C. É quando Judá, sob o rei Josias, no século VII, tenta meio que unificar tudo, criar uma identidade que abrangesse todos, sabe? Centralizando o poder e o culto em Judá.
Uau, essa fase dos Josias parece mesmo um ponto de virada importante. Essa tentativa de unificação, a centralização. É crucial. E não é coincidência que esse período, essa tentativa de criar uma identidade pan-israelita e centralizar o poder e o culto em Jerusalém, seja também o momento em que provavelmente começaram a compilar os primeiros textos bíblicos mais significativos. Ah, então tem uma ligação direta entre o poder estatal e a escrita da Bíblia? Tem sim, autores como Finkelstein e Silberman, que o artigo também menciona, argumentam forte nessa linha, que a organização desses textos, uma escrita mais elaborada, está muito ligada à existência de um poder estatal mais centralizado, com capacidade administrativa para isso. Que fascinante! Então a Bíblia não é só um texto religioso, mas também um artefato histórico produto daquele momento? Exatamente. É um documento histórico fundamental, mas que também reflete as intenções, a ideologia, o contexto político e social da época em que foi escrito e compilado. Não dá para desvincular uma coisa da outra. Então, o grande recado aqui é que, para entender a história de Israel, a gente precisa ir muito além da narrativa bíblica pura e simples, né? Tem que olhar para a arqueologia, para a sociedade da época, para como a religião funcionava na prática. Precisamente. Tem que juntar todas essas peças, como sugerem outros autores como Bright e Laliman. A religião, como a gente falou no início, era um elemento fundamental de coesão social, de legitimação do poder, de organização da vida cotidiana, muitas vezes até antes da consolidação de um Estado forte. É algo que pensadores como Jaspers, Gaucher também exploraram em outros contextos. E aí a gente volta para a questão das palavras, da terminologia. Como a gente define e descreve esses grupos acaba moldando completamente a nossa compreensão da história deles, não é? Sem dúvida alguma, as palavras não são neutras. Elas carregam história, constroem percepções, a forma como a gente nomeia o passado influencia diretamente como a gente o interpreta e como a gente se relaciona com ele hoje. Fica então a reflexão, né? Se a identidade de um povo histórico como Israel é tão complexa, tão dependente dessas construções narrativas e de termos que evoluem com a pesquisa, o que isso nos diz sobre como a gente entende outras identidades nacionais, étnicas, tanto no passado quanto hoje em dia? Será que a gente não está sempre usando rótulos que simplificam demais realidades que são, na verdade, muito mais fluídas e multifacetadas? Excelente ponto para a gente continuar pensando a respeito. Esse foi mais um episódio do podcast Trilhas, coordenado por Eduardo Luz e dirigido por André Mendes. Até a próxima.